dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a Imagem pelo convite, para a participação aqui no evento, dizer que é um prazer estar fazendo essa apresentação aqui para vocês. Gostaria também de agradecer a Taesa, a qual eu estou aqui representando, por todo o suporte, por todo o apoio, por todo o incentivo. E, enfim, é uma honra representar a Taesa num evento como esse, bem como é uma honra também participar de um evento como esse. Espero que todos aproveitem a apresentação. Me coloco à disposição para as perguntas, para questionamentos, para um aprofundamento sobre a temática que vai ser aqui apresentada. E, enfim, espero que todos gostem do conteúdo, espero agregar conhecimento para todos vocês. Bom, pessoal, iniciando então a nossa apresentação, a temática que vai ser aqui abordada vai ser a utilização de ferramentas de GIS na gestão de faixa de servidão das linhas de transmissão da Taesa. Me chamo Gabriel, sou analista, especialista responsável pela parte de geoprocessamento dentro da estrutura da Taesa. Eu sou geógrafo de formação, com especialização em geoprocessamento, enfim, atuo na área já há uns 10 anos ou mais, tá? Se não me falha a memória. Enfim, então, faço parte da equipe da Taesa há pouco mais de um ano, um ano e meio mais ou menos, e ingressei com a responsabilidade de conduzir a área do geoprocessamento, de gerir a área de geoprocessamento dentro da estrutura da empresa. Enfim, vamos ao nosso tema, ao nosso conteúdo de apresentação, que é o mais importante. Bom, para fazer uma breve introdução aqui para vocês sobre o que vai ser apresentado, sobre o contexto do que vai ser apresentado. A gente tem atualmente inúmeras aplicações, recursos, ferramentas, atividades que têm algum tipo de relação com o GIS, com o geoprocessamento dentro da Taesa, dentro da estrutura, do funcionamento da empresa. A gente tem desde atividades mais simples, como simplesmente registrar um ponto no espaço, como a gente faz hoje em dia, até com rede social, com aplicativo de celular, ou simplesmente num aplicativo de mapa na web, enfim. Hoje em dia, a simplicidade com a qual a gente se relaciona com posicionamento no espaço é muito grande. Mas, por outro lado, além de atividades simples, a gente tem outras que são bem mais complexas, mais estruturadas, tá? Como a utilização de aplicativos móveis, que é uma das temáticas que a gente vai tratar aqui, com cálculos embutidos, preenchimentos automatizados, ferramentas mais avançadas, tudo isso vinculado a uma base de dados espacializada, tá? A um ambiente de banco de dados, a um ambiente de WebGIS, enfim, uma série de outros pontos aí e elementos dentro dessa estrutura mais robusta, ok? Então, assim, mesmo com tudo isso, mesmo apoiando, mesmo possibilitando inúmeras atividades e se integrando com diversas áreas da empresa, a gente tem como ponto de destaque, tá? Considera, tanto interna quanto externamente, como o principal expoente, a ação, a atividade de maior destaque da área de geoprocessamento, da área de GIS dentro da Taesa é a utilização do ArcGIS, e aí ArcGIS eu entendo como... Entendo não, A gente considera como uma família de soluções, como a própria Esri menciona, Mas o que eu quero dizer é que dentro dessa estrutura toda, dentro de todas essas atividades, a gente vai destacar a principal delas, que é a que concentra muito esforço, muitas horas de trabalho, muita dedicação para inovação, para manutenção, para melhoria, e o envolvimento de
muitos setores, de muitos profissionais e de muitos recursos, tá? Sejam eles financeiros como tecnológicos e de estrutura, tá? Além dos recursos também de funcionalidade, né? Aplicativos, os web maps e web apps, os bancos de dados, as aplicações desktop, enfim, tudo isso está embutido dentro desse processo que é a campanha de manutenção de faixa de servidão das nossas linhas de transmissão que estão aí espalhadas por muitos estados do Brasil, muitos quilômetros de linha, distribuídos aí em todas as regiões. Bom, então é o que a gente vai tratar aqui de agora em diante. Seguindo nessa linha de introdução, a gente tem alguns pilares específicos aí nessa estrutura que merecem o nosso destaque, que sustentam tudo isso, que fazem com que tudo isso possa funcionar, ok? Essa figura ao lado é só para mostrar o vínculo, né? Esse balão maior seria a figura, e aí não digo nem a figura que eu represento especificamente enquanto especialista responsável pela pasta, não, mas de quem lida de alguma forma com a gestão dos recursos e ferramentas de processamento. Eu tenho os bancos de dados, eu tenho os mapas e dados espaciais, também não espaciais, também podem entrar nessa estrutura, e eu tenho as aplicações, serviços web, enfim, são esses os elementos aí que precisam ser manipulados, geridos e estruturados pela pessoa responsável, pela equipe responsável, enfim, não é uma figura específica, né? É uma responsabilidade compartilhada, digamos, tá? E aí, falando especificamente dos elementos, né, que compõem esses pilares, a gente tem os aplicativos móveis com destaque para o Survey, para o Collector e para o Explorer, tá? Que são os aplicativos mais utilizados atualmente. A gente pensa em implementar a utilização de outros, só que algo que a gente ainda precisa explorar, ainda precisa amadurecer. Enfim, de qualquer forma, são esses três os principais, com relevância maior e com uma abordagem que vai ser mais à frente destacada para o Collector, que é o foco da nossa campanha de manutenção de faixa de servidão, okay? Que é a temática aqui do trabalho. Bom, o ambiente do ArcGIS Enterprise, né, o ambiente web, ele é um dos principais atores, é um dos principais pilares dessa estrutura, e aí a gente consegue trabalhar com os serviços, consegue trabalhar com consulta de dados, com edição de informações, com configuração de aplicativo, com produção de mapa, com geração de relatório, com impressão de mapas para meios analógicos, como papel, por exemplo. Enfim, tudo que é possível se trabalhar dentro dessa estrutura do ArcGIS Enterprise, a gente explora, né, monitora também a execução das atividades, a localização das ações, das informações, onde que está sendo trabalhado cada elemento, é possível fazer compartilhamento, controlar também os usuários que têm acesso, que têm requisito para determinadas ações, enfim, pacote completo dentro desse elemento aí que é o Enterprise. Bom, seguindo adiante, a gente tem o ambiente desktop, e aí a gente pode mencionar tanto o ambiente do ArcGIS Desktop como o ArcMap, ArcCatálogo, por exemplo, mas também o ArcGIS Pro como forma de edição de dados, de geração de conteúdo, de organização de banco, de tratamento de informações. Se eu quero criar um domínio, se eu quero configurar obrigatoriedade ou requisitos em algum dado, se eu quero proteger as minhas informações, se eu quero atualizar um serviço, se eu quero executar ferramentas mais complexas, principalmente, enfim, tem outros inúmeros pontos aí que são trabalhados e que são executados de maneira dependente do ambiente desktop, né? Bom, e por fim, dando suporte a isso tudo, a gente tem um ambiente
também dedicado para o tratamento de banco de dados, para gestão de banco de dados, organização de conteúdo, enfim, tem um fator principal nisso tudo que a gente vai ver mais à frente, envolve configuração de atributos a serem preenchidos no levantamento de campo, em que eu preciso de um atendimento específico de uma série de requisitos e também, em alguns casos, que é o grande plus aí da nossa configuração de ambiente, que é a inserção de gatilhos para preenchimento automatizado dos nossos atributos mais importantes, ok? Mas eu vou falar disso daqui a pouco. E aí só uma ilustração, né, com menção a os principais itens que foram comentados aqui, né, do Collector, do Survey, do Explorer, do portal, enfim, tudo que a gente tem dentro da nossa estrutura aí. E agora entrando especificamente na temática da nossa apresentação, que é o procedimento de manutenção, de limpeza de faixa de servidão e o porquê da sua importância tão grande, o porquê a gente tem tanto cuidado com isso, dá tanta atenção para essa questão. Bom, uma empresa de transmissão de energia, ela precisa estar constantemente monitorando a condição ao redor das suas linhas, próximas aos seus ativos, enfim, para que não se corra o risco de uma interrupção no fornecimento de energia para o país, para as áreas que são atendidas por essas linhas. Então, assim, tem que se tomar um cuidado elevado com tudo que envolve a manutenção das linhas, das torres, das subestações, enfim. Um dos principais elementos envolvidos aí nessa manutenção e nesse cuidado que nós precisamos ter é o cuidado com as queimadas, ok? Elas representam aí, esses não são nem dados exclusivos da Taesa não, tá, pessoal? São dados de órgãos oficiais do Brasil. As queimadas, elas, além de todo o impacto ambiental que elas causam, tá? Toda a degradação que elas causam, são números alarmantes, são números preocupantes a quantidade de queimadas, ou a quantidade de desligamentos, perdão, causados por queimadas, tá? Desligamentos nas linhas de transmissão. Isso causa impacto negativo, como eu falei, no fornecimento, mas causa também impacto na empresa. Então a gente precisa ter atenção com isso, por isso essa preocupação toda. Ainda nessa linha de detalhamento em números, né, a gente traz aí uma amostra de 2017, foi mais ou menos uma virada de chave interna na Taesa, né, com o pontapé meio que inicial da implementação dos recursos de processamento, de uma gestão um pouco mais inteligente e menos analógica do cuidado com essas áreas de faixa de servidão. A gente teve uma quantidade enorme, tá, de desligamentos por queimadas, tá? Vocês conseguem ver aí nessa tabelinha ao lado, nesse gráfico ao lado. Enfim, isso ligou um alerta e fez com que o cuidado precisasse ser redobrado, aumentado e o processo fosse repensado, beleza? Quando a gente olha para o interno, né, para o lado de dentro da Taesa e como que isso era tratado, como que isso era gerido até então, se a gente colocar o nosso recorte até o ano de 2017, era tudo em meio analógico, conhecimento estritamente do profissional que ia ao campo, tá? Fazia lá as observações, usava fitas para medição, né, as trenas, odômetro, enfim, e armazenamento em papel, em planilha, ou seja, algo que dava margem para muito conflito, algo que dava margem para uma série de falhas e erros no controle e que no final das contas acabava sendo extremamente desgastante, pouco produtivo, enfim. A partir de 2018 começou a ser introduzido o uso do sistema de informações geográficas, ainda de maneira tímida, né, com utilização de GPS para coleta, e aí um trabalho ainda utilizando um esforço grande por quem precisava fazer a coleta, precisava descarregar essas informações no ambiente e depois consumir isso, gerar planilhas, gerar dados espacializados, gerar relatórios, enfim, era um trabalho ainda muito pouco integrado e
muito operacional, certo? Se introduziu o uso do Collector aí do ArcGIS ao longo do ano de 2018, mas não era algo ainda consolidado, não era algo ainda muito bem estruturado e difundido de maneira confiável dentro da estrutura da empresa. E aí, a partir de 2019, tá, já se avançou, já se estruturou de maneira melhor isso dentro da empresa, foram dados treinamentos para os profissionais envolvidos, a organização dos dados avançou também, passou a se trabalhar com um ambiente sincronizado entre o aplicativo móvel e o ambiente do Enterprise, ou seja, o usuário levanta o dado no campo, isso vai para o portal, vai para o banco de dados e é tratado de maneira integrada dessa forma. Só que a gente ainda tinha alguns problemas no que diz respeito à organização desse ambiente no banco de dados, a estruturação, padronização de atributos, preenchimento de alguns campos, falha em sincronização, enfim, uma série de outros problemas, sem falar nas condições adversas, tá, que a gente tinha, por exemplo, para fazer cálculo de área, para fazer identificação de qual ativo aquele levantamento ele era correspondente, enfim. E aí, uma das missões principais que foram passadas para mim quando eu assumi a responsabilidade de conduzir o geoprocessamento adiante dentro da Taesa foi reestruturar isso, melhorar isso, aproveitar o que tinha sido desenvolvido até então, que já era uma inovação muito grande, já era um trabalho muito bem feito, já era uma iniciativa inovadora, na época conduzida pelo Alessandro Berredo, que até fez uma apresentação sobre essa mesma temática no evento da Esri no ano 2019, se não me engano. Enfim, mas a gente tinha essa perspectiva de melhora, de estruturar, de preencher lacunas, de consolidar o uso disso tudo dentro da estrutura da empresa. E aí a gente remodelou o ambiente de banco, estruturou as tabelas, estruturou os locais de armazenamento, fez a introdução de padrões, começou a trabalhar também com painéis de acompanhamento, fez a configuração mais robusta e padronizada dos web apps e dos web maps para serem trabalhados tanto nos aplicativos móveis quanto no ambiente web. Enfim, e introduziu algumas outras melhorias aí que a gente vai depois ver de maneira mais aprofundada, tá? Mas já destaco para vocês que as principais são o preenchimento, por exemplo, da identificação de qual linha de transmissão, de qual é o trecho, né, que a gente chama de vão, de qual é a gerência regional, qual é a geometria, né, a medida de área ou de comprimento da área que está sendo levantada, do registro que está sendo levantado, enfim, uma série de condições que protegem o levantamento, que protegem o dado e que agregam confiabilidade e precisão nas informações, além de permitir um acompanhamento bem tranquilo dessas informações por todos os coordenadores, supervisores, enfim, usuários que trabalhem no apoio técnico na gestão também. O foco, o ator principal desse nosso trabalho é o Collector, como eu falei para vocês, tá? Ele configurado para fazer o levantamento de áreas e de linhas, tá? Que precisam ser limpas para evitar queimadas e desligamentos nas linhas de transmissão, ok? E a gente combina um levantamento de geometria com o levantamento de atributos, uma série de atributos, tá? Para esse preenchimento, e o usuário faz isso tudo offline no campo, depois de baixar o seu mapa, obviamente, aquele procedimento padrão do Collector, e depois sincroniza isso para fazer a entrega do material. E aí é só uma coletânea de imagens, pessoal, com um passo a passo bem básico, bem sucinto do que é o processo, tá? Desde o seu login, tá? Desde o login do usuário antes de ir para o campo, acessando o mapa, vendo o recorte que ele vai trabalhar, passando pelo download de conteúdo, ele pode ficar offline e seguir para o trabalho, vai lá fazer a ativação das camadas que ele quer trabalhar, se vai ser rosto de vão, rosto de acesso ou praça de torre, que são as categorias que a gente tem de trabalho.
tá? Faz a ativação, a escolha das camadas, tá? Normalmente a gente recomenda que seja uma só, apenas para organização mesmo. Faz um levantamento, uma edição de registro de cada camada por vez, para não haver confusão. São os 3 exemplos que eu falei para vocês, né? Rosto de acesso, rosto de vão e praças de torre. E os atributos que são preenchidos, né? A largura de um acesso, por exemplo, se vai haver necessidade de fazer supressão naquela área ou não, se foi realizado ou não, quando foi, né? Um dos campos aí que foram configurados para preenchimento automático para o usuário utilizar a data e hora do próprio aparelho, enfim, para não dar margem para preenchimentos incorretos. Levantamento de geometria, tá? E aí a gente fez a implementação de um aparelho de telefone que oferece uma precisão posicional bastante elevada, tá? A nível comparativo com o mercado. Óbvio que existem outras questões de correção de posicionamento, mas, enfim, comparando aí com o que a gente tem no mercado, os aparelhos atualmente utilizados, eles oferecem uma precisão muito boa e permitem que os dados sejam levantados com bastante confiabilidade, ok? E o ponto alto da configuração da estrutura que a gente utiliza, e aí eu preciso do ambiente de banco de dados para fazer isso, preciso dos gatilhos, né? Para quem é familiarizado com o termo, a gente chama de trigger. A gente tem, então, esses campos que estão destacados, tá? Como a área calculada, como a identificação de qual linha e qual trecho, né? Qual vão, além da gerência regional, são gatilhos embutidos no nosso ambiente de banco de dados que permitem, tá? Um preenchimento automático desses atributos, seguindo o padrão, tá? Obtendo informações confiáveis e preenchendo os campos, desde que o usuário sincronize o seu levantamento, ok? E aí eu faço uma menção especial a um companheiro de trabalho, que é o Pedro, que permitiu que a gente conseguisse montar isso, né, que trabalhou muito junto comigo nessa iniciativa, tá? Desde a avaliação de quais seriam as soluções implementadas para a gente conseguir alcançar esse resultado, tá? Até a parte de implementação efetivamente, né? De trabalhar em cima do que a gente tinha pensado para conseguir viabilizar isso. Então, a gente trabalhou bastante, se chegou ao método ideal para fazer o preenchimento e ainda havia uma preocupação com relação, por exemplo, a cálculo de área, né? A gente trabalha por padrão com referência geodésica Sirgas 2000, por ser o padrão brasileiro, mas para que eu fizesse um cálculo de área com precisão, eu necessitava de uma projeção cartográfica que fosse específica para cálculo de área, tá? E aí a gente precisou usar alguns recursos no ambiente de banco de dados, encontrar a projeção adequada que não tivesse limitação nem implicação negativa de uso e embutir isso dentro do nosso gatilho. Foi isso que foi feito. E aí a gente tem essa área calculada, tá? Com precisão bastante elevada, beleza? Para vocês terem ideia, o que a gente tinha de área estimada e o que está sendo calculado pelos gatilhos, né, nos levantamentos, eles estão muito próximos do que é a realidade que havia sido medida, tá, em campo, beleza? E aí, para a gente caminhar para a etapa final, é mais uma demonstração de como isso pode ser visualizado, acompanhado, gerenciado, tá, e planejado, ok? A gente fala aqui do Web App e do painel, ambos criados aí para os supervisores, para coordenadores, para quem faz esse acompanhamento, essa gestão, ter acesso a tudo que está sendo levantado, gerado em campo, beleza? Então, uma imagem simples mesmo de um Web App que foi criado, a gente está vendo aí os 3 elementos levantados em campo, com as suas respectivas medidas. Se vocês clicam no elemento, ele vai mostrar os atributos, vai mostrar as informações preenchidas. E a gente também tem um painel de acompanhamento para execução das tarefas, ver o percentual de avanço, ver a evolução. A gente consegue consultar uma série de outras informações aí, aproveitando de mais um recurso, tá, da plataforma do ArcGIS Enterprise, beleza? Que são
os painéis do Operations Dashboard. E uma última coisa que eu queria comentar é sobre o ambiente do GGT, que é o aplicativo da ANEEL que as transmissoras utilizam para registrar informações bem parecidas com o que a gente registra no ambiente do Collector, mas que atualmente a gente ainda não consegue fazer com que as duas coisas trabalhem de maneira totalmente integrada, ok? É um objetivo nosso, tá? É uma perspectiva que a gente tem de futuramente conseguir trabalhar com isso de maneira integrada, ou seja, preencher em um e isso ser transmitido diretamente para o outro ou vice-versa, e a gente ter as informações com conteúdo mais completo possível e que seja confiável e que seja facilmente acessado tanto internamente como pela própria ANEEL nessa gestão, ok? Enfim, os aplicativos eles têm o mesmo princípio, mas têm suas peculiaridades, ok? A gente pretende estreitar ainda mais o relacionamento com a ANEEL para viabilizar isso. A gente gostaria muito de avançar nessa linha e tentar desenvolver uma forma que fosse possível para a gente integrar cada vez mais esses ambientes, tanto do GGT como o nosso ambiente interno, beleza? De qualquer forma, a gente consegue integrar razoavelmente o conteúdo, né? O que vocês estão vendo aí nessa imagem é um levantamento do GGT, tá? Feito pelas equipes de campo da Taesa, sendo visualizada dentro do nosso ambiente do ArcGIS Enterprise. Okay? Foi feito um procedimento de aquisição das informações dentro do sistema do GGT e implantados para serem consumidos aqui dentro do ambiente do ArcGIS Enterprise. Okay? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu me coloco à disposição para qualquer contato, qualquer dúvida que surja. Mais uma vez agradeço pela oportunidade. Reforço o quanto foi um prazer, uma honra participar aqui do evento. Espero ter trazido um pouquinho de conhecimento para todos vocês. Então aí os contatos para quem quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, enfim. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um bom evento para todo mundo, pessoal.